Com a proteção do senhor, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento todos os colegas jogadores, o digno Procurador Regional Eleitoral e servidores da Casa. Anuncio que continua adiado em razão do pedido de vista o processo físico 57.429, que é o item 2.1 da pauta física. O processo, podemos continuar, o pedido de vista do Dr. Antônio Veloso Pereira Júnior, que é um processo eletrônico 1.1 da pauta, que é o 0601-696-80-2018. É um agravo interno, um recurso é uma representação da propaganda política, propaganda eleitoral, omissão de informações obrigatórias nas eleições gerais. O agravante é a Procuradoria Regional Eleitoral e a parte agravada é o Marcos de Oliveira Harter. É da relatoria do colega Dr. Paulo César Alves Sodré, que negou o provimento. Com a palavra o Dr. Antônio Veloso Pereira Júnior. Meu presidente, no início do presente voto-vista, será feita uma breve síntese narrativa a fim de rememorar o ocorrido. Trata-se de agravo interno de decisão que negou seguimento ao recurso interposto de decisão que indeferiu a inicial. Essa inicial de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, ora recorrente. Ela foi ajuizada em face da violação à regra disciplinadora do impulsionamento. Foi julgada extinta sem resolução do mérito e tinha por escopo a condenação do recorrido Marcos de Oliveira Harter ao pagamento de multa pecuniária em conformidade com o artigo 24, parágrafos 2º e 5º da resolução 23551 do TSE. O recorrente defende a presença do interesse de agir na modalidade adequação, necessidade e utilidade. A primeira, conforme previsão normativa expressa, o artigo 96 da Lei 9.504. A segunda, devido à violação da norma jurídica, artigo 24 da resolução que rege a espécie. E a terceira, pela necessidade de aplicação da penalidade prevista no artigo 24, parágrafo 2º da resolução já mencionada, mesmo devido ao caráter preventivo. O relator, tanto na decisão que indeferiu a inicial, quanto naquela que negou seguimento ao recurso eleitoral, sustenta que, ultrapassado o período eleitoral, não há como prosseguir na apreciação do mérito da causa. Isso porque as eleições ocorreram em 7 de outubro de 2018 e a representação foi protocolizada e distribuída em 26 de outubro de 2018, ou seja, 19 dias após a realização do primeiro turno, o que retira o interesse de agir. Argumenta que, se é certo que não há na lei das eleições um prazo decadencial para a propositura das reclamações ou representações descritas no artigo 96 da lei em comento, há, abre aspas, entendimento jurisprudencial pacificado no Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que o prazo para ajuizamento das ações que versem sobre propaganda eleitoral extemporânea e irregular é até a data da eleição, destaque é nosso, sob pena de não conhecimento da ação por falta de interesse de agir, fecha aspas. Realmente, a linha de raciocínio desenvolvida na fundamentação do voto do relator é afinada com os mencionados julgados do Tribunal Superior Eleitoral, segundo os quais o prazo final para a representação seria o dia das eleições. O agravo regimental relator 10568, relator ministro Arnaldo Versiani, recurso especial eleitoral 28066, relator ministro Aires Brito. Pontua o relator, incorporando a fundamentação exarada na decisão que indeferiu inicial, que, se afasta o interesse de agir para o ilícito mais gravoso, que é a conduta vedada, também se deve fazê-lo em relação ao menos gravoso, propaganda irregular ou extemporânea. Consoante deixa claro o último julgado, e o ministro Aires Brito ele faz esse paralelismo. Olha, em relação à conduta vedada, o prazo é até o dia das eleições, então nós temos que aplicar essa mesma regra para a propaganda irregular. Assim, na referida decisão recorrida, conclui o relator que, em observância ao artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6 do Código de Processo Civil, que devem ser observados os precedentes do TSE em matéria eleitoral,
motivo pelo qual reconhece a inexistência do interesse de agir e indefere a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito. No mais, no decorrer do voto, que julga o agravo interno, junta julgados que demonstram a sintonia com as cortes eleitorais e, por esse motivo, nega seguimento ao recurso com base no artigo 932, inciso 3, do Código de Processo Civil, 41, inciso e 4120 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Pois bem, expostas tais considerações e ciente da adequação do julgado aos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, apresento voto em sentido diverso, não obstante as bem lançadas ponderações do voto do eminente juiz-membro Paulo Sodré. A base do argumento é que o interesse de agir sucumbiu porque a representação foi proposta após a data das eleições. Efetivamente, não se trata de decadência, que foi aventada aqui no plenário a questão da decadência, mas depois houve os respectivos esclarecimentos. Como, aliás, deixam claro os julgados paradigmáticos citados no corpo do acórdão. Não se trata de decadência. A norma eleitoral não estabelece prazo nesse sentido, decorrendo este de construção pretoriana. Ora, a decadência é o perecimento do direito pelo decurso do prazo fixado ao seu exercício, sem que o seu titular o tivesse exercido. Sabe-se que essa forma extintiva do direito pode ser legal ou convencional, mas essa última hipótese não se aplica à seara eleitoral que versa sobre questões de ordem pública. Portanto, a fixação da decadência no direito eleitoral tem que ser fixada por lei. Mas, no caso, a discussão é outra. A ausência de interesse processual porque ultrapassada a data de corte fixada jurisprudencialmente pelo TSE, que é justamente a data das eleições. Contudo, é imperiosa a reanálise do tema, até mesmo pelas modificações ocorridas em sede legislativa, para que, se consolidado um novo caminho, haja superação, overruling, dos precedentes mencionados. Menciona-se nos julgados da Corte Superior a construção lógica, segundo a qual se há data para o ajuizamento de representação por condutas vedadas, nas quais se aplica cassação de registro ou diploma, que é o maior, é a data das eleições, com maior razão isso deve ocorrer em relação à propaganda eleitoral, na qual se aplica multa, que é o minus. Então, se o prazo para, como ficou claro, se o prazo para a conduta vedada é a data das eleições, consoante o ministro Carlos Brito pondera nesse precedente, o mesmo prazo deve ser conduta vedada. Então, o mesmo prazo deve ser da propaganda irregular. Então, vamos seguir esse mesmo prazo, que é o prazo das eleições. Nesse sentido, ambos os julgados que eu já expus para vossas excelências, o relator ministro Arnaldo Versiani, no agravo 10568, e do ministro Aires Brito, recurso especial eleitoral 28066. E ele pontua esse último, o ministro Aires Brito, e ele fala o seguinte: com efeito, essa nossa Casa de Justiça, no julgamento do RESP 25935 Santa Catarina, relator do acórdão ministro César Peluso, assentou que a representação fundada no artigo 73 da Lei 9.504, 97, é de ser ajuizada até a data das eleições, sob pena de não ser conhecida por falta de interesse de agir. Ora, se afasta o conhecimento das representações manejadas após as eleições e que tratam de condutas vedadas, que podem desaguar em cassação de registro ou do diploma, com maior razão não se deve conhecer das representações fundadas em propaganda eleitoral supostamente irregular, quando intentadas após as eleições, porque aqui a procedência do pedido acarreta no máximo a aplicação de multa, fecha aspas. Pois bem, apesar desse raciocínio, a situação se modificou, pois conforme o parágrafo 12 do artigo 73 da Lei das Eleições, com redação conferida pela Lei 2034 de 2009, uma das mini-reformas, o prazo para o ajuizamento da representação por condutas vedadas passou a ser a data da diplomação. Restou superada, pois, a construção pretoriana do TSE, que fixou o termo inicial para o ajuizamento da representação até a data das eleições. Desse modo, houve a superação do entendimento pacífico no sentido de que o ajuizamento das representações por conduta vedada deveria ser a data da eleição e passou a ser a data da diplomação dos eleitos, consoante, aliás, se observa de julgados extraídos da própria Corte Eleitoral. Cito aqui o RESP 717297 Salvador,
ministro Marcelo Ribeiro, e ele destaca no item 2 que a jurisprudência da Corte era pacífica, no sentido de que o ajuizamento das representações por conduta vedada deveria ocorrer até a data da eleição. No entanto, com o advento da Lei 2034, tal orientação foi superada, uma vez que a nova disciplina legal passou a dispor ser a diplomação dos eleitos o termo inicial para o ajuizamento de ações dessa natureza. Aí também nós temos aqui o recurso, uma outra ementa, tá? Então, enfim, se o paralelismo que levou à fixação do prazo para representação por conduta vedada modificou-se em virtude da edição de lei, o entendimento para a ação referida de igual forma deve ser alterado. É um consectário lógico, em que pesem posicionamentos do TSE, no caso em comento, no sentido de que o termo final é a data das eleições, em prol da modificação da ratio que lastreou o precedente originário, é necessária a evolução. Isso em face da modificação do direito em seu próprio desenvolvimento, notadamente por ser uma norma posterior e pela nova tomada de consciência da sociedade em relação ao pontapé inicial da carreira do pretendente ao cargo público, que não pode ganhar um salvo-conduto em relação aos ilícitos praticados, tão somente porque decorreu o dia das eleições. E senão, ele no dia das eleições ali vai ser o prazo último ali para a proposição das ações, ele pode fazer uma série de irregularidades que ele vai estar ciente que ele não vai ser acionado. Nesse sentido, aqui nós colocamos aqui essa tomada de consciência. Nos Estados Unidos, né, em relação à common law, e regras aplicáveis aqui entre nós, principalmente face da edição do Código de 2015, há 3 razões tradicionalmente aceitas para a revogação de um precedente da Suprema Corte, né, que é o caso. Poderíamos tomar de empréstimo o doutrinador citado aqui. Eu faço a pontuação ao final, conforme determina a academia. Né? Então ele fala o seguinte, olha, há 3 razões tradicionalmente aceitas para a revogação de um precedente, que poderíamos tomar de empréstimo. Um precedente está sujeito a overruling quando há 1. Intervenção no desenvolvimento do direito, ou seja, quando é tomada uma decisão posterior, tornando o precedente inconsistente. 2. Quando a regra estabelecida no precedente revela-se impraticável. Ou 3. Quando o raciocínio subjacente ao precedente está desatualizado ou mostra-se inconsistente com os valores atualmente compartilhados na sociedade. Implícita em cada uma dessas justificativas está a ideia de que o caso que originou o precedente, se tivesse decidido no atual momento, teria sido resolvido de outra forma. Continuo. Aliás, em muitas situações, não há prazo suficiente para a averiguação dos fatos e condutas praticados no dia das eleições, pelo próprio volume de material decorrente dos ilícitos, com a finalidade de elaboração das representações. Por isso, em sintonia com a norma que ampliou o prazo para a propositura das representações por condutas vedadas, deve-se ter a mesma intelecção em relação às propagandas irregulares. Raciocínio, aliás, construídos no seio do próprio TSE, no julgado mencionado, fixando-se a data da diplomação como termo final das aludidas representações. A prática demonstra que o ápice das eleições, e no qual alguns candidatos se sentem incentivados às condutas irregulares, sobretudo a propaganda irregular, é o dia das eleições. O atual entendimento acerca do tema, que merece ser revisto, na prática, autoriza a propaganda irregular porque provoca o destemor de alguns candidatos e os incentiva a transgredir a norma, justamente na certeza de que sairão impunes. Então, continuando, o atual entendimento acerca do tema, ele gera a exponencialização da sensação de impunidade. É necessário que o cidadão saiba como o judiciário decide para pautar a sua conduta, sabedor de que, em caso de recalcitrância, haverá contrapartida estatal. Extremamente necessário para se evitar o vale-tudo no ponto crucial do processo eleitoral, para o qual houve toda a preparação dos atores envolvidos. Não se pode desconsiderar o efeito pedagógico em se coibir as condutas ilícitas que, na atual quadra de nossa democracia, deve suplantar quaisquer decisões adotadas tendo pertinência ao excessivo volume de processos.
Essa situação, ademais, cria ao candidato uma perspectiva de agir em dissonância com as normas, sabedor de que o prazo fatal seguramente ocorrerá em horas ou minutos após a configuração do ilícito. Deve-se realizar especificamente uma distinção em relação a duas situações diversas, consoante salientou o recorrente. Se é certo que se pode aplicar a intelecção da perda do interesse de agir após o dia das eleições, em relação a representações que buscam o direito de resposta, por exemplo, ou retirada de propagandas irregulares, essa compreensão não pode se dar em relação a condutas irregulares que são penalizadas abstratamente com a pena de multa. Quanto a essas, é evidente o interesse processual. As pressões sociais por candidatos que respeitem as regras do jogo, que tenham fair play eleitoral, é inescondível e necessária ao aperfeiçoamento do próprio sistema eleitoral, que se funda em moralidade e igualdade. Estamos a experienciar uma evolução gradual em nosso sistema político e a influência da sociedade na exigência de novos conceitos e posturas não pode ser desprezada. Robert Post e Riva Siegel identificam a expressão backlash como um forte sentimento de um grupo de pessoas em reação a eventos sociais e políticos. As cortes devem estar atentas à divergência e à contestação que surgem no contexto social quanto às suas decisões. Os players das eleições devem se portar com fair play no cenário eleitoral, e as cortes devem atuar no sentido de zelar pela observância das regras do jogo. Nesse cenário, há de ser superado o atual entendimento, equiparando-se o prazo final ao ajuizamento das representações por propaganda irregular, aquele estipulado para as condutas vedadas, qual seja a data da diplomação. Aí sim, esse prazo para a propositura das ações eleitorais, ele vai se findar com o prazo da data da diplomação e não em relação à data das eleições. Por tal motivo, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida com a finalidade de que o recurso interposto nesses autos contra a decisão que indeferiu a inicial seja recebido. É como voto, senhor presidente. Doutor Bortolucci. Eminentes pares, a despeito do valoroso voto do relator, eu vou seguir o voto divergente, senhor presidente. Desembargador Pedro Sakamoto. Senhor presidente, é uma construção jurisprudencial que, obviamente, deve haver uma modificação, realmente. Acho que o fato de cometer ilícitos no dia da eleição não pode ficar simplesmente impune. Deve haver, sim, uma resposta, né, para que seja exemplarmente punido. Portanto, eu me convenci do voto do ilustre relator e, portanto, eu o acompanho. O senhor acompanha o relator? O relator. O relator não é o desembargador, não é o doutor Peleja. É o primeiro vogal. Sim. Então o senhor está acompanhando o vogal. Doutor Ricardo Gomes. Senhor presidente, eu também quero aqui parabenizar o eminente doutor Peleja pelo estudo e a conclusão que chegou, uma vez que esse é mais um dos temas que o direito eleitoral necessita uma evolução para acompanhar os reclames aí da sociedade e do sistema como um todo. Peço então, portanto, vênia ao eminente relator, mas acompanhe em toto o voto do primeiro vogal. Certo. Só gostaria de sugerir ao digno vogal, que é o voto condutor de divergência, consignar na parte dispositiva que, em razão do término da relatoria do juiz auxiliar, então que esse processo seja redistribuído a um dos titulares aqui do Pleno. Sim, só senhor presidente, eu faço das suas palavras as minhas palavras para que seja consignado. Para consignar um só. Então, com isso, eu proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo interno, nos termos do voto do primeiro vogal, do segundo, do terceiro e quinto vogal, determinando a redistribuição do presente processo em
em mesa. Vou colocar em julgamento da relatoria da doutora Vanessa Curti, o processo 2.2 da pauta física, o 40.159, é um recurso eleitoral, prestação de conta de candidato a cargo vereador de Sinop. O Tiago Costa Rodrigues é a parte recorrente. Há um parecer escrito já da Procuradoria pelo provimento parcial do recurso. Com a palavra digna relatora. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Tiago Costa Rodrigues, candidato a vereador em Sinop, eleições 2016, contra a sentença da 22ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha na forma da resolução TSE número 23.463 de 2015. Compulsando os autos, verifica-se que o juiz acolheu o parecer técnico conclusivo para reprovar as contas. As inconsistências apontadas são as seguintes. 1. Atraso na entrega do relatório financeiro referente à doação de campanha recebida do próprio candidato, no valor de R$ 1,70. 2. Doações recebidas e despesas realizadas antes do prazo inicial para apresentação da prestação de contas parcial e nelas não informadas. 3. Diferenças entre os valores dos cheques de pagamento e dos documentos fiscais que comprovam as despesas com recursos do fundo partidário. E item 4. Omissão de registro de despesa junto ao fornecedor Jaber e Jaber, CNPJ 21.459.429.001.11, no valor de R$ 320,02, que representa 0,99% dos gastos de campanha. No seu apelo, o recorrente aduz que as inconsistências foram esclarecidas quando solicitado pelo meritíssimo juiz eleitoral, mediante a apresentação de documentos, notas, cheques, recibos de doação e ou corrigidas nos relatórios de prestação de contas final, quando necessário. Nesse sentido, argumenta que as imprecisões apontadas no parecer conclusivo não impedem a Justiça Eleitoral de realizar a regular análise das contas. O recorrente postula a reforma da sentença para aprovar, com ou sem ressalvas, a sua prestação de contas de campanha. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo parcial provimento do recurso, pugnando pela aprovação com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratificado o parecer escrito, senhor presidente. Relatora, ao voto. Entendo que a sentença merece reforma. Foram 4 irregularidades apontadas pelo parecer técnico conclusivo que baseou a sentença recorrida. O atraso em apresentar no relatório financeiro uma doação recebida em valor diminuto de R$ 1,70 e também a ausência de declaração de receitas ou despesas em prestação de contas parcial, desde que devidamente declarada em contas finais, quando tempestivas, como é o presente caso, não impede a regular análise das contas. Quanto aos recursos do fundo partidário, ficou devidamente provado nos autos que não houve saldo remanescente dessa origem de receita, muito embora haja divergência entre os valores dos pagamentos, cheques, transferências e os documentos fiscais das despesas. Tais diferenças não ultrapassam a casa dos centavos, bem como somam o mesmo valor total. E como se trata de um único fornecedor, compensam-se conforme tabela abaixo. Desta forma, entendo que resta afastada a relevância desta inconsistência. Por último, foi apontado omissão na prestação de contas da nota fiscal número 1021 no valor de R$ 320,02, representando menos de 0,7% do montante gasto em toda a campanha, que foi de R$ 46.064,66, e cujo fornecedor é aquela mesma empresa, Jaber e Jaber Limitada. Muito embora o recorrente tenha dito que realizou a regular comprovação de todas as despesas registradas, fato é que não foi localizado nesses autos a referida nota fiscal. Ainda assim, como bem apontado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, o juízo de desaprovação deve ser reservado para casos graves que inviabilizam a própria atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral ou parte considerável dela. Assim, não é razoável conceder o mesmo tratamento jurídico a uma prestação de contas como esta, cuja inconsistência não equivale a sequer 1% do total da movimentação financeira,
com aquelas cujo candidato realiza mirabolantes manobras, deixa de apresentar peças fundamentais, como extratos bancários, ou mesmo utiliza-se de ardil para esconder recursos originários de fontes vedadas ou despesas ilegais. Trago o precedente que peço vênia para omiti-lo. Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas do candidato Tiago Costa Rodrigues referentes ao pleito de 2016. É como eu voto, senhor presidente? Então, é um pedido do próprio recorrente, né? É alternativo, né? A senhora está acolhendo um dele e que está em consonância com o parecer ministerial. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior. Relatora. Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. Correlator. Desembargador Pedro Sakamoto. Dr. Jackson Francisco Coleta. Acompanho a relatora. Dr. Ricardo Gomes. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos de voto da douta relatora, em consonância com o parecer ministerial. Em mesa, um processo 2.3.4160, recurso eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo, cargo vereador, corrupção ou fraude, candidatura fictícia, preenchimento de cota de gênero, de Sinop. Quem está recorrendo ao Ministério Público? As partes recorridas são Fernando Eleodoro Brandão, Vladimir Dal Bosco, Raimundo Edivaldo Costa e Agnaldo Rocha. Tem como recorrido também o Remídio Cuntes e Ângela Aparecida da Silva Coligação e também o Partido da República e o José Carlos Ramalho da Silva. O parecer escrito, ele traz uma questão prejudicial de mérito, que é a decadência desse direito de ação. E é da relatoria do colega Dr. Ricardo Gomes de Almeida, que tem como revisora a doutora Vanessa Curti Perenha Carlos. Então, o senhor está com a palavra, doutor Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Eu vou, se me permite a corte, eu vou resumir a questão. Aqui é um daqueles casos onde onde a jurisprudência desta corte é pacífica no acolhimento da questão da decadência por não formação do litisconsórcio passivo necessário na origem, a questão da cota de gênero, né? No caso em questão, a única diferença é que essa preliminar de decadência foi acolhida no juízo singular. De modo que eu, já adiantando o meu posicionamento, senhor presidente, eu estou na linha do parecer ministerial, negando o provimento ao recurso em razão da decadência. Como relato, e já estou até antecipando meu voto. O digno procurador regional eleitoral. Parecer absolutamente ratificado, senhor presidente. Doutora Vanessa Curti. Eu voto de acordo com o relator. Doutor Antônio Veloso Peleja Júnior. Eu, ressalvando meu posicionamento particular, eu volto com o relator. Doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Pedro Sakamoto. Também acompanho o relator. Dr. Jacques Francisco Coleta Coutinho. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Esgotada a pauta de hoje judicial, passemos agora apenas a um único processo administrativo. Refiro-me ao processo administrativo eletrônico 0601-790-28-2018. É uma proposta de alteração no calendário das sessões plenárias do primeiro semestre deste ano. Aquilo que nós já conversamos ontem, de haver o remanejamento da data do dia 5 de fevereiro para o dia 7 do aludido mês, em razão de uma adequação das agendas dos próprios juízes membros desta corte. Esse é o fundamento. Eu consulto os pares se todos estão de acordo. Se estão de acordo, então está aprovada essa alteração parcial do calendário do primeiro semestre do corrente ano.
colegas, a todos e a todas, não havendo nenhuma matéria a ser levada a julgamento, né, ainda nesta sessão, eu declaro encerrada a mesma. Obrigado a todos.